Krishna. Vamos cantar um pouco? Lembrei, lembrei. Hare Krishna, bom dia. Tem cátaros? Pega o cátaros, né? Que filho? Aí, ó. Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Varadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari O Jayurada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tiravanachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna. Bom dia, Sundarangi. Quem mais está aqui? Senhor Marcelo, bom dia, Hare Krishna. Então, estamos iniciando mais uma aula aqui do Templo do Rio, a ISKCON Rio, sobre Srimad Bhagavatam, Canto 3, hoje iniciamos o capítulo 7, texto 1 e 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Shuka Uvacha Evam Bhuvanam Maitreyam Dvapayana Suto Buddha Prinayam Iva Bharatya Vidura Pratyabhashata. Tradução: Shri Shukadeva Goswami disse: Ó Rei, enquanto Maitreya, o grande sábio, falava deste modo, Vidura, o erudito filho de Dvapayana Vyasa, fez um pedido de uma maneira agradável, perguntando o seguinte. Vou ler o verso anterior, tá, para saber realmente a continuação, né? Porque está dentro de um contexto. Então, o verso anterior. Aqui que eu estou no Veda Base.
O último verso do capítulo anterior foi o seguinte: último capítulo, título: A Grande Forma Universal. No verso anterior, conclui assim, o último capítulo, né, anterior a esse. As palavras, a mente e o ego, com seus respectivos semideuses controladores, não têm conseguido lograr o sucesso em conhecer a suprema personalidade de Deus. Por isso, temos simplesmente que lhes oferecer nossas respeitosas reverências por uma questão de coerência. Aí o verso de hoje, Shishukadeva Goswami disse: ó rei, enquanto Maitreya, o grande sábio, falava deste modo, Vidura, o erudito filho de Tuapayana Vyasa, fez um pedido de uma maneira agradável, perguntando o seguinte. Então, próximo verso, número 2. Tem um significado bem longo, gente. Aí eu peço que todos aqui ouçam com atenção. Então, verso 2. Rupam yat etat avabodharasodhayena shashvam nivrita tamasasat anugrahaya adau grihitam avatara sadaika bijam yamnabi padma bhavanat aham avirasam. A forma que vejo eternamente livre da contaminação material e fez seu advento para mostrar misericórdia para com os devotos, como uma manifestação da potência interna. Epa, peraí. Desculpa, gente, viajei aqui. Estou lá no capítulo 9, porque eu estou aqui no Veda Base. Desculpa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Só um minutinho, só um minutinho. Lá no capítulo 9, não sei como. Capítulo 7, né? Outras perguntas de Vidura. Verso 2, está aqui. Agora vamos lá. Vidura uvacha brahman katam bhagavatash chimatrasya vikarina lilaya chapiyujeram nirgunasya gunakriya. Agora sim. Tradução. Shri Vidura disse: ó grande Brahmana, uma vez que a suprema personalidade de Deus é o todo espiritual, completo e imutável, como é que ele está relacionado aos modos materiais da natureza e suas atividades? Se isso é um passatempo dele, como é que as atividades do imutável acontecem e manifestam qualidades sem os modos da natureza? Então, vamos com atenção aqui no comentário de Srila Prabhupada, que é um texto, tem 2 parágrafos, e os comentários de Srila Prabhupada sabemos que são pérolas, são até assim, podemos dizer que muitos comentários de Srila Prabhupada são teses acadêmicas, tá? Muito profundos. Como se descreveu no capítulo anterior, a diferença entre a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Supremo e as entidades vivas é que as atividades do Senhor ao criar a manifestação cósmica são executadas por Ele através da atuação de suas energias
ao passo que as entidades vivas são subjugadas por elas. Por ter feito várias perguntas sobre as atividades transcendentais, Vidura está esclarecendo a concepção errônea de que, quando o Senhor desce à Terra em sua encarnação ou aparece pessoalmente com todas as suas potências, ele também se sujeita à influência de Maya, tal qual uma entidade viva comum. Esse é geralmente o cálculo dos filósofos menos inteligentes, que consideram que a posição do Senhor e das entidades vivas estão no mesmo nível. Vidura está ouvindo o grande sábio Maitreya refutar esses argumentos. O Senhor é descrito neste verso como Timatra, ou completamente espiritual. A personalidade de Deus tem potências ilimitadas para criar e manifestar muitas coisas maravilhosas, tanto temporárias quanto permanentes. Porque este mundo material é criação de sua energia externa, ele parece ser temporário. É manifesto a determinados intervalos, é mantido por algum tempo e é novamente dissolvido e conservado em sua própria energia. Em sua própria energia, sua aqui com o S maiúsculo, para enfatizar que é Krishna, né? A potência de Krishna. Como se descreve na Bhagavad Gita 8.19, Bhutva praliyate. Contudo, a criação de sua potência interna, o mundo espiritual, não é uma manifestação temporária, como o mundo material, mas sim uma manifestação eterna e plena de conhecimento, opulência, energia, força, beleza e glória transcendentais. Essas manifestações das potências do Senhor são eternas e, portanto, chamadas nirguna, ou isentas de todos os vestígios dos modos da natureza material, inclusive o modo da bondade material. O mundo espiritual é transcendental, inclusive a bondade. Só um minutinho. O mundo espiritual é transcendental, inclusive a bondade material, e, por conseguinte, é imutável, uma vez que o Senhor Supremo, dessas qualidades eternas e imutáveis, nunca é subjugado por nenhum tipo de influência material. Como pode alguém conceber que suas atividades e sua forma estão sob a influência da Maya ilusória, como acontece com as entidades vivas? Um ilusionista, agora já vamos para o último parágrafo, tá? Para concluir. Um ilusionista ou mágico faz muitos prodígios com suas mágicas e artes. Ele pode tornar-se uma vaca através de suas táticas mágicas, apesar do que ele não é aquela vaca. Mas, ao mesmo tempo, a vaca manifestada pela mágica não é diferente dele. Analogamente, a potência material não é diferente do Senhor, porque é uma emanação dele, mas, ao mesmo tempo, uma manifestação da potência. Mas, ao mesmo tempo, essa manifestação de potência não é o Senhor Supremo. O conhecimento e a potência transcendentais do Senhor permanecem sempre os mesmos. Não mudam, nem quando se manifestam no mundo material. Como se declara na Bhagavad Gita, o Senhor desce à terra através de sua própria potência interna. Daí não haver possibilidade dele
se tornar materialmente contaminado, alterado ou afetado pelos modos da natureza material. O Senhor é Saguna através de sua própria potência interna, mas ao mesmo tempo ele é Nirguna, visto que não está em contato com a energia material. As restrições da prisão se aplicam aos prisioneiros, que são condenados pela lei do rei, mas o rei não é de forma alguma afetado por tais implicações. Mesmo que visite a prisão por sua boa vontade, no Vishnu Purana, declara-se que as 6 opulências do Senhor não são diferentes dele. As opulências de conhecimento, força, riqueza, potência, beleza e renúncia transcendentais são idênticas à personalidade de Deus. Quando ele pessoalmente manifesta essas opulências no mundo material, elas não têm ligação com os modos da natureza material. A própria palavra Timatratua é a garantia de que as atividades do Senhor são sempre transcendentais, mesmo quando são manifestas no mundo material. Suas atividades são como a própria Suprema Personalidade de Deus, ou devotos liberados. Como Shukadeva Goswami, não se atrairiam por elas. Repetindo, suas atividades são como a própria Suprema Personalidade de Deus, ou devotos liberados. Como Shukadeva Goswami não se atrairiam por elas? Vidura perguntou como as atividades do Senhor podem estar nos modos da natureza material, como às vezes calculam erradamente as pessoas com fundo insuficiente de conhecimento. O inebriamento pelas qualidades materiais se deve à diferença entre o corpo material e a alma espiritual. As atividades da alma se manifestam por intermédio dos modos da natureza material e são, portanto, de aspecto pervertido. Contudo, o corpo do Senhor e o próprio Senhor são iguais. E quando as atividades do Senhor se manifestam, certamente elas não são diferentes em nenhum aspecto. A conclusão é que as pessoas que consideram as atividades do Senhor como sendo materiais estão certamente equivocadas. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swainrupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhisha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Repetindo o texto. Vidura Uvacha Brahmam Katam Bhagavatas Chimatrasya Vikarina Lilaya Chapi Yudjeram Nirgunasya Guna Kriya. Sri Vidura disse: ó grande Brahmana, uma vez que a Suprema Personalidade de Deus é o todo espiritual completo e é imutável, como é que ele está relacionado aos modos materiais da natureza e suas atividades? Se isso é um passatempo dele, como é que as atividades do imutável acontecem e manifestam qualidades sem os modos da natureza? Hare Krishna. Então, mais uma vez, bom dia a todos que estão ouvindo agora e a todos que irão ouvir na sequência. O tema de hoje é os gunas,
Tá? O tema dos gunas é um tema muito fascinante para mim, sabe? No ano de 2005, quando, a pedido de Dhanvantari Swami, eu fiz a prova do Bhakti Shastri aqui em Nova Gokula, eu tive um dia só para estudar, né, para a prova, porque havia um encontro aqui em Nova Gokula dos seminaristas daquele ano para fazer a prova de conclusão. E aí Dhanvantari Swami me convida para fazer, né, essa prova, e um dia antes, né, comecei a ler o Bhagavad Gita, né, lembrar que eu sabia que os textos em sânscrito, né, valia muito, né, pontos, então eu comecei a rememorar os textos que eu sabia de cor, que eu tinha memorizado. E nessa leitura da Bhagavad Gita eu comecei a fazer anotações de quantas vezes o tema dos gunas é citado na Bhagavad Gita. Isso me surpreendeu, porque mais de 100 vezes, direta ou indiretamente, o tema dos gunas é citado na Bhagavad Gita dos 700 slokas. Vejam bem, né? É significativo, né? De 700 slokas, mais de 100 fala do tema dos gunas. Isso me despertou a atenção. E eu fui fazendo anotações. E também dos 18 capítulos, percebemos que 3 capítulos são especificamente sobre a temática dos gunas. Isso me chamou a atenção e eu fiquei, a partir dali... Pode pedir seus irmãos para fazer silêncio? A partir dali eu comecei a me debruçar, né, no estudo dos gunas. Fiquei vários anos estudando e dei um livro, tá? Saiu um livro chamado, muitos aqui devem saber, né, desse livro, que foi editado pela BBT, As Três Forças do Universo. Tá? Então, é justamente o tema desse texto de hoje. Tá? Só que o estudo, né, que eu fiz é muito mais relacionado à questão da entidade viva, nós, seres vivos, nos prendermos, né, nos condicionarmos aos gunas, tá? E esse texto aqui de hoje me chama a atenção até para continuar essa pesquisa, né? Para criar uma argumentação para justificar o fato de que Deus, né, Krishna, não tem nada a ver com os gunas. Krishna não é afetado pelos gunas. Então, primeiro a gente pode entender, falar um pouco sobre como os gunas condicionam. E daí concluir que Krishna não se condiciona dessa maneira, né? De maneira alguma Krishna se condiciona. Tá? Então, a palavra guna, primeiramente, a gente pode, no sânscrito, né, definir como sendo laço ou corda, aquilo que prende, que amarra. Tá? Então, Krishna define no capítulo 14, é um capítulo que é altamente recomendável, né, para quem quer entender o tema dos gunas. Primeiramente, gente, temos de entender que os gunas são as características, né, pelas quais tudo é controlado no mundo material. Então nós podemos até perceber os gunas como sendo a psicologia, né, ancestral dos Vedas. Se vocês querem entender, se nós, né, quisermos entender a mente humana, se quisermos entender o comportamento humano, se quisermos entender como o mundo material se manifesta, como tudo acontece, é só entender, é necessário, né, compulsoriamente entender essa psicologia dos gunas, tá? Então, no capítulo 14, Krishna fala Sattvam, Rajas, Tama iti, Guna Prakriti Sambhava, Nibandinati Mahabaho, Dehe Dehinam Avyayam. Krishna fala que a natureza material, ela consiste em 3 modos: bondade, sattva, paixão, rajas, e tamas, ignorância.
E quando a entidade viva ela entra em contato, né, com a natureza material, Krishna é muito enfático em dizer, né, que a entidade viva é eterna, que é eterna, né, que faz parte da liberdade espiritual, ela é condicionada, ela é presa por esses modos. Mas Krishna em nenhum momento fala que ele é preso por esses modos. Inclusive ele fala, o primeiro texto que fala dos gunas é quando Krishna fala Traigunya no segundo capítulo, né? Traigunya Vishaya Veda, Nistraiguna Bhava Arjuna, Nirduando Nitya Sattva Esto, Niryoga Kshema Atmavam. Krishna fala que os Vedas tratam, todos os temas do conhecimento védico, trata principalmente do tema dos gunas. Ou seja, mesmo os Vedas estão afetados pelos gunas. Krishna fala da terra até o céu. Todos os mundos estão dominados, afetados pelos gunas. Agora imagine que até mesmo o conhecimento que Brahma deu, tá? que Krishna deu para Brahma, para libertar as entidades vivas, temos de tomar cuidado porque mesmo os Vedas estão afetados pelos gunas. Tem Vedas em bondade, paixão e ignorância. Por isso Krishna fala, eleve-se acima desses gunas, ó Arjuna. Nitya Sattva Esto. Permaneça sempre em Sattva, permaneça sempre em bondade. Por que a bondade, gente? Por que Krishna fala tanto em bondade? Porque a bondade é que traz bem-estar, a bondade é que traz felicidade, e a bondade que nos aproxima mais de Deus, mais de Krishna. Então, conhecendo, né, sobre os gunas, a gente sabe, nós sabemos que os gunas nos prendem e forçam, né, as entidades vivas a agir, nos forçam a agir nesse mundo. Nós somos forçados a agir de acordo com as qualidades, né, que nós adquirimos de acordo com cada um desses gunas. E o modo da bondade, ou a influência da bondade, é o que nos aproxima mais da nossa verdadeira realidade. Inclusive a própria tradução literal da palavra acadêmica, né, da palavra sattva, né, nós falamos sempre que é bondade, mas literalmente a palavra sattva, ela é uma palavra composta, né? Você pode dividir ela em duas partes. Sattva, sat quer dizer eterno, ou sempre. Tva quer dizer permanecer, ou seja, o sattva quer dizer o estado permanente, o estado natural da entidade viva. Por isso que sem estar em harmonia ou em sattva, é impossível avanço espiritual, é impossível o desenvolvimento, né, espiritual consistente. Pega aí. Entrou um passarinho aqui agora. É impossível perceber, né, um avanço tangível, consistente, né, sem sattva, gente, sem modo da bondade. No passado eu me lembro que existia um jargão dos devotos que paixão para um devoto é bondade pura. Depois com o tempo isso foi demonstrado como sendo uma balela, porque na verdade a bondade para um devoto é que vai levar à bondade pura, tá? E se estamos em bondade, com certeza, uma pessoa em bondade, isso vai forçar ela a transmigrar por um corpo superior, para como Krishna fala na Gita, né? Purusha Prakriti Stohi, né? Dessa forma, a entidade viva, dentro da natureza material, ela segue os caminhos da vida, desfrutando desses três modos. Isso decorre a essa associação, né, que ela tem com os gunas. E uma pessoa que cultiva a bondade, ela se eleva, ela sobe, né? E agora Krishna, o ponto desse verso de hoje aqui, gente,
está enfatizando, né, é que Krishna, sendo todo espiritual, completo e imutável, ele não está relacionado com esses modos da natureza. No início do significado, né, Prabhupada, ele fala da criação. Quando Krishna cria, né, o mundo material, ele pode ser até acusado de estar influenciado pelos gunas durante o período da criação, porque a primeira manifestação da criação é dos Purusha Avataras, né? Krishna tem 6 categorias de avataras, e o Purusha Avatara são as encarnações macho, né, Purusha, que manifestam a criação cósmica. Então, o primeiro Purusha Avatara, Karana Dakashai Vishnu, ele cria, né, ele fecunda a natureza material com o seu olhar. E aí nós podemos dizer que Krishna fecundou, né, a natureza, ele entrou em contato, mas não. Quem entra, na verdade, em contato com a natureza material nesse momento criacionista, cosmogônico, na verdade é Shiva. Tá? É o Senhor Shiva que encarna como olhar de Vishnu para fecundar a natureza material. Em nenhum momento, né, Vishnu ele pode ser comparado a Brahma, que é o verdadeiro, que é o criador ali, empoderado, que recebeu o empoderamento para criar, e nem pode ser comparado a Shiva, tá? Isso eu peguei uma citação aqui para confirmar, logo do primeiro capítulo do primeiro verso do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, do primeiro capítulo, tá? 1.1.1. Primeiro verso, primeiro canto do primeiro capítulo. Ali nós temos o verso Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que é uma descrição ali sobre a personalidade de Deus, né, Krishna. E ali, vou falar que é um texto longo, né, então vou falar, no início foi somente ele quem transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmadi, o ser vivo original. Ele engana até mesmo os grandes sábios e semideuses, assim como alguém fica confuso com as representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Só por causa dele, os universos materiais manifestados temporariamente pelas reações dos 3 modos da natureza, eles parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, eu medito nele, o Senhor Sri Krishna, que existe eternamente na morada transcendental, que está sempre livre de representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Então, nós podemos dar muitos argumentos, né, mostrando como Krishna como tudo, né, como Criador, através de suas diferentes energias, como aponta esse verso. E como ele não se afeta, né, como Prabhupada comenta no significado, o mágico, né, ilusionista, ele pode criar até uma vaca, tá? E ele é aquela vaca, né? Mas ao mesmo tempo ele é diferente daquela, é uma manifestação do seu poder ilusório, tá bom? Da mesma maneira, Krishna, apesar de estar no mundo material, ele não é preso, né, pelas atividades, né, do mundo material ou pelos gunas, porque quando ele vem para a matéria, ele vem através da sua potência interna, a sua energia interior, não exterior, tá? Isso foi bem enfatizado aqui, como Prabhupada deu o exemplo de uma prisão, por exemplo, o prisioneiro dentro de uma prisão, ele tem de cumprir, né, o tempo que lhe foi, né, julgado ali para cumprir, mas o chefe da prisão, tá? Quem controla ali a prisão, ele pode até visitar a prisão, mas ele não está, ele não pode estar afetado, né, pelas leis da prisão. Ele pode circular
ali na prisão, o tempo que ele quiser, e depois ele sai da prisão na hora e no tempo que ele quiser. Tá? Da mesma maneira, Krishna ele aparece dentro desse mundo material, por exemplo, como um Purusha Avatara, mas ele não pode ser comparado, né, com os devas, com os semideuses. Tá? Primeiro, né, ele aparece através da sua própria energia, como Krishna fala na Gita, né, eu sou, né, o rito, né, a oferenda, a bênção. Apenas eu, né, sou a erva curativa, o mantra, a manteiga clarificada, a oblação, sou o pai, a mãe, sou o criador e o avô deste mundo, sou o cognoscível, o purificador e a sagrada vibração Om. De fato, sou o Rig Veda, Samaveda, Jajurveda, sou o caminho, o sustentáculo, o Senhor, a testemunha, a morada e o refúgio, e o amigo bondoso, a origem, a dissolução, o suporte, o receptáculo e a semente. Tem um passarinho aqui dentro. Deixa ele, Sata. Deixa ele. Tem um passarinho querendo participar da aula aqui. Deixa ele. É um passarinho raro, hein? Já está na lista de extinção. É um... O que é esse aí? É o trinca-ferro? Não. É o curió. É o curió. Deixa ele. Então, entende? Tá? Krishna é tudo, gente. Tá? Tem esse capítulo 11 e 12, capítulo 11 e 10 da Bhagavad Gita, as opulências do Absoluto. Tudo que é maravilhoso é descrito como sendo uma potência da energia de Krishna. Tá? Então, mas Krishna, esse mesmo Krishna, ele não se manifesta para os tolos, para os menos inteligentes. Né? Avajananti Mamuda, Manushim Tanum Ajrityam. Manushyan quer dizer o ser humano. Eu não me manifesto, né, para o ser humano comum. Para eles eu estou coberto, né, por essa ilusão, né, de Maya. Tá? Então, temos de entender esse ponto aqui, tá? Essa é a mensagem do verso, que Krishna ele é todo bondade. Krishna, ele, na verdade, ele é o mantenedor, né, dos afazeres universais. Então, mesmo a criação cósmica, né, nós não podemos comparar Krishna, né, como Brahma e Shiva. Brahma e Shiva aceitam corpos materiais. Prabhupada, os Vedas explicam isso. Mas o Senhor Vishnu não aceita um corpo material. Então, ele é Vishuddha Sattva, né? A sua existência, a existência de Vishnu, Krishna, é completamente livre da contaminação dos modos, né, da natureza. E então a gente nunca deve pensar ou enquadrar Krishna. Inclusive essa é a segunda ofensa que recitamos, né, quando cantamos Hare Krishna. A segunda ofensa é considerar Vishnu ou qualquer Brahma ou Shiva, que são os maiores devas, né, à altura ou igual a Krishna. Porque Brahma e Shiva são afetados pelos gunas, enquanto Krishna é conhecido como Guneshvara. Guneshvara significa aquele que é o controlador dos gunas. Controlador dos gunas. Aí tem um verso que acho que é citado por Shiva, que fala, mesmo o Shiva e Brahma admitem isso, né? Brahma admite no seu Brahma Samhita, né, quando ele fala Govinda Madi Purusham, eu adoro o Govinda, o Senhor primordial. E Shiva tem um verso famoso que ele fala Yastu Narayanam Devam Brahma Rudrani Daivatai Samatuen Eiva Viksheta Sapashandi Bhavet Dhruvam. Aquele que considera o Senhor Vishnu na mesma categoria que devas, como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, ou que pensa que o Senhor Brahma e Shiva são iguais ao Senhor Vishnu, deve ser considerado um Pachandi, um incrédulo. Tá?
ou uma pessoa que tem uma compreensão rasa, né, dos Vedas. Como você vai, isso é muito comum, essa compreensão na Índia. Você pergunta para um indiano quem é Deus, né? Qual é a sua religião? Ele, all gods, todos os deuses para eles são a mesma coisa. Porém, nosso monoteísmo, ele é chamado monoteísmo polimórfico, né? Não, aceitamos uma única divindade, o Senhor Supremo, né, Krishna, Krishnastu Bhagavan Swayam, que pode se manifestar em inúmeros avataras. E todos esses avataras de Krishna não estão afetados, né, pelas leis da natureza ou pelos gunas, tá? Então nós temos muitas e muitas citações, né, comprovando isso, né? Muitas histórias do Bhagavata comprovando isso. Um ponto que me chamou a atenção aqui, gente, para concluir, que Prabhupada ele usou muito a palavra liberdade. Ele fala muito aqui da palavra de estar livre, né? Krishna ele é livre dos gunas, o mundo espiritual vem com Krishna quando ele se manifesta nesse mundo material. Diferente das entidades vivas, ele não é afetado pelos gunas. Mas, ao mesmo tempo, nós, né, entidades vivas comuns, nós podemos também experimentar essa liberdade divina. Como, né? Simplesmente cultivando a bondade. Krishna dá essa fórmula, né? Ele mostra que os gunas estão competindo e nos afetando nessa competição interna. O modo da paixão e a ignorância sempre ganham nessa competição, nessa luta, nessa batalha da existência. E Krishna fala, Nitya Sattva Sto, vamos cultivar a bondade. Então nós podemos concluir, né, esse texto de hoje, particularmente eu tiro essa lição, que dá importância, principalmente quando a nossa idade vai chegando de uma forma mais avançada, né, depois dos 50 anos, nós podemos ver com os cabelinhos brancos vindo, né, nós podemos ver os cabelos brancos como sendo sinais, né, da importância de cultivar a bondade. Tá? Veja bem, né, como a gente pode perceber a bondade no nosso dia a dia e a importância dela. Em atos simples, por exemplo, vou falar, vocês podem até falar aqui no chat um pouco da sua experiência, da importância da bondade em suas vidas. Por exemplo, acordar cedo, tomar um pouco de água morna com limão. É tão bacana, tão bom, tão saudável. São gestos em bondade apontados no Ayurveda, por exemplo, né? A bondade, né, ela no ato de tomar uma água morna com limão, né? Aí você limpa, né, o seu intestino, acorda assim, já, aí vai cantar japa, né? Vai no templo, tá? Ou abre o seu altar, oferece um incenso, uma flor. Antes de começar qualquer atividade, aguinha morna, japa, a visualizar a sua deidade, cuidar das divindades no seu quadrinho, né? Sabe, em casa, oferece uma flor e um incenso, faz uma leitura. Tudo isso é sattva, modo da bondade. O dia começa completamente diferente, tá? Porque amanhã chama a bondade, né? E aí a luz vem, né, do sol, começa a aquecer o dia, e esse aquecimento chama a gente para as atividades, para o cumprimento dos deveres, que é rajas, né? Paixão. Mas a paixão do dia a dia, do nosso dia a dia, tem de ter influência de sattva, da bondade, porque senão, se a bondade, se a rajas fica muito, como podemos dizer, concentrada, vai explodir, gente, e nos levar para tamas, né, ignorância. Aí a gente começamos a ter hábitos inconsequentes, sem pensar no nosso próprio bem-estar, que dirá no bem-estar do outro, né? E uma coisa que me chamou a atenção, como eu disse,
é que os gunas, já que os gunas condicionam, prendem, que é o laço que prende a alma, na verdade, se descondicionar dos gunas significa alcançar a liberdade. Tem um texto de Dostoiévski, muito interessante, que ele fala dessa curiosidade, né, do se libertar, né? Ele fala é um texto que ele escreveu sobre os irmãos Karamazov, sabe? O que mais impressiona nesse texto, tá? O capítulo é sobre o grande inquisidor. Ele fala sobre a Inquisição. Tá? O inquisidor critica Deus por ter criado a liberdade. E como é que Krishna cria a liberdade? Krishna cria a liberdade estimulando-nos, né, a ficar em sattva, gente, em sattva guna. Essa foi a criação da liberdade divina. E é interessante que nesse texto, eu peguei aqui o trechinho do texto dos irmãos Karamazov, de Dostoiévski, ele fala: não há nada mais sedutor aos olhos dos homens do que a liberdade da consciência, mas também não há nada mais terrível. Por quê? E em lugar de pacificar a consciência humana de uma vez por todas, mediante sólidos princípios, tu lhes ofereces o que há de mais estranho, de mais enigmático, de mais indeterminado, tudo que ultrapassava as forças humanas, a liberdade. Agiste, pois, como se não amasse os homens, em vez de apoderares da liberdade humana. Tu a multiplicaste e, assim fazendo, envenenaste com tormentos a vida do homem para toda a eternidade. O grande inquisidor estava certo. Ele conhecia o coração dos homens. Os homens dizem amar a liberdade, mas, de posse dela, são tomados por um grande medo e fogem para abrigos seguros. Então, a liberdade é amedrontadora, né? Os homens são pássaros que amam o voo, tá? Alguém comentou aqui do Curió, né? Curió está curioso, então ele vai se aproximar de Cristo. Então, interessante, né? Que os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medo de voar. Por isso, abandonam o voo e se protegem em suas gaiolas. Interessante isso, né? A gente percebe isso aqui em Nova Gokula. Ontem chegou mais uma leva de pássaros e eles ficam dentro de um viveiro aqui que eu fiz. E eu percebo isso no comportamento dos pássaros. Esse viveiro ele tem mais ou menos 120 metros quadrados. Os pássaros chegam e eles ficam num período de aclimatação. Eles recebem uma dose diária, né, de alimento, né, grãos, né, frutas, e são meus filhos que cuidam. O Satradit aqui ele ajuda a cuidar dos passarinhos, né? Todo dia ele coloca lá 2 quilos de grãos, né, para eles. E os passarinhos, é interessante que a maioria deles vieram de um aprisionamento mesmo, numa gaiola de 60 centímetros, tá? Quando eles veem, né, esse viveiro de 120 metros, parece que aquele viveiro, que é uma gaiola grande, é o local de refúgio deles, né? Aqui eu fico, né? Aqui é minha verdadeira casa agora, né? É mais ou menos como aquele exemplo que Prabhupada dá do sapo, né? Que vivia num poço e depois ele fala: não, eu vou sair desse poço, deve ter um poço maior. E quando ele sai para procurar o poço,
ele volta, depois que ele vê o mar, o oceano, ele volta e fala para um amigo, o sapo, olha, vamos sair desse pocinho, tem um sapo, um poço muito maior que esse. Aí o amigo sapo pergunta, mas quantas vezes maior? Uma vez? Ele, não, muito mais, 2, 3, e o sapo vai inchando até explodir, porque ele não consegue conceber que existe uma gaiola maior do que aquela do poço ali que lhe foi oferecida. Então a gente percebe que depois que eu abro o viveiro, depois de 10, 15 dias, nós abrimos as portas dos viveiros e os pássaros saem voando, mas alguns relutam em sair. Alguns ainda permanecem dentro do viveiro, porque nosso método de soltura é soltura suave. Nós não tocamos eles para sair de fora. Como sabemos, né, que os animais são sencientes, ele mesmo deve perceber, né, o momento exato dele sair e encontrar a Serra da Mantiqueira, né, como se fosse o seu mundo real, né, a sua grande... para ele alçar voo, né, ilimitado ali praticamente. Da mesma maneira, né, a alma, Prabhupada fala, ela prefere ser um peixinho dentro de um... Ela prefere ser um peixão dentro de um pocinho pequeno do que ser um peixinho dentro de um poção, tá? Então, essa é a grande sacada, né? O grande pulo do gato, né? Da consciência de Krishna. Alcançar essa liberdade, não ter medo dessa liberdade, a liberdade dos gunas, entendeu? Muito melhor alcançar a liberdade cultivando a bondade do que alcançar essa dita liberdade presa numa gaiola do modo da paixão e que vai levar certamente para a ignorância. Tá? Então a gente tem de respeitar esses caminhos da vida, os estágios da vida, principalmente um devoto de Krishna, quando ele vai chegando aos 50, 60, hoje tem muitos amigos, eu já estou entrando na casa dos 60, tem muitos amigos na casa dos 70 anos de idade, e é um dever nosso, né? Eliminar qualquer vestígio dos modos inferiores, né, da natureza e puxar o freio, né, do modo da paixão e cultivar mais o modo da bondade, que realmente é a situação que vai proporcionar desenvolvimento ou avanço espiritual. Tá? Muito obrigado pela atenção. Vou ver aqui se tem alguma pergunta. Aqui temos a Sundarangi, Marceleza. O Iscon Rio deve ser o Paravioma, né? A Bakhtin, Val, o Euler, nosso amigo Euler está aí. Hare Krishna. Alguma pergunta, gente? Tem aqui um comentário. Paravioma cita aqui Manchayovi Abhicharena Bhakti Yogena Sevate. Esse é o texto onde que é a resposta de Krishna para Arjuna. Arjuna, ele pergunta para Krishna como me libertar, né, dos gunas. Como eu posso me libertar dos gunas? Aí Krishna responde com esse texto, né? Aquele que pratica Bhakti Yogena, né, que é aquele que está fixo no serviço devocional, ele Sagunan Samatityaitam, ele fica livre, né, da influência dos gunas, e Brahma Bhuyaya Kalpate, e alcança um nível espiritual, Brahma Bhuyaya Kalpate, a transcendência, né? Mas é interessante, né, Paravioma, se deve saber que, com certeza, lembrar das instruções de Kapila Deva. Kapila Deva fala que mesmo serviço devocional, mesmo Bhakti Yoga, tem influência dos gunas. Mesmo o Bhakti tem influência dos gunas. Então, ali Kapila Deva fala que aquele serviço devocional que é feito, né, com irado, né, com raiva, sabe aquele pujari que às vezes depois de uma rotina, né, de muitos anos, aí tem aquele dia que ele não está no bom humor e acorda com brabo, com raiva, com a cara sisuda, não está feliz.
e entra no altar para adorar a Deus, Krishna, né? Ou canta japa de uma forma... Isso é modo da ignorância, tá? No mais alto patamar, né? Que é dentro de um altar, ali direto com a deidade de Krishna. Então, a adoração a Krishna com raiva, quando você está briguento, devoto briguento, que está sempre brigando um com o outro, né? Ou com a família, isso é serviço devocional em tamas. Quando você serve querendo resultado, querendo prestígio, achando que você é o cara, que você é um cara especial, isso é rajas, paixão. E quando a gente oferece com tranquilidade, desapego, né? Simplesmente para cumprir o dever, cumprindo o seu dever, isso é bondade, tá? E que vai dar satisfação, você vai estar sempre feliz. Isso leva a Vishuddha Sattva, né? A bondade pura. Tem uma pergunta aqui de Vossa Marceleza. O modo da bondade seria um ponto de equilíbrio entre o modo da ignorância e o modo da paixão? Olha só, imagine, né, um carro, tem um exemplo que a gente pode ver, esse modo da bondade como ponto de equilíbrio é no meio, né, a bondade no meio, né? Então vamos ver assim, imagine um carro que quebrou, tá? Eu já tive muito carro velho, né? Então imagine uma pessoa que tem um carro e o carro quebrou, e aí vem alguém te ajudar, vem um amigo te ajudar e ele amarra uma corda para te puxar. A corda está no meio, né? Assim? E o carro que está puxando está na frente, liga o carro para puxar. Aí começa aquele processo, né, para te levar até o mecânico. Imaginem a corda que está no meio, tá? Ela tem de estar sempre equilibrada, tá? Ela tem de estar em equilíbrio, né? Então o carro da frente está lá, você sobe, desce ladeiras, né? Sair aqui de Nova Gokula tem muitas ladeiras, é difícil puxar um carro aqui nesse trânsito de Nova Gokula até Pinda. Então, a corda, tem de estar esticadinha, tá? E para ela estar esticada, quem está puxando não pode correr muito, tá? Se ele ficar muito no desejo de chegar logo, o que vai acontecer? A corda pode arrebentar, porque vai dar um solavanco e a corda nessa frissura, assim, ela vai arrebentar. E quem está sendo puxado, se ele tiver medo, se ele não tiver confiança em quem está puxando, o que vai acontecer? Ele vai pisar no freio, muitas vezes. E nessa de pisar no freio muito, também vai esticar a corda demais e ela vai arrebentar. Então, é isso mesmo, Marcelo. Nós temos de ver o modo da bondade, sattva, como equilíbrio, ponto de equilíbrio da paixão e ignorância. E esse exemplo do carro é muito apropriado. Quem está puxando tem de compreender, né, entender as ações da ignorância, o perigo da ignorância, tá? Quem está na ignorância tem de compreender a importância da paixão, porque não é possível você sair da ignorância e ir direto para a bondade. Por isso a gente vê, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas com muitos vícios, uma pessoa que está drogada, por exemplo, ela vai para uma clínica de recuperação psiquiátrica, por exemplo, com profissionais ali. Geralmente, o trabalho dessas clínicas psiquiátricas começa com rajas, tá? Ela não vai dar assim apenas remédios para deixar a pessoa dopada e artificialmente equilibrada. Não, a pessoa também tem de tomar remédio, mas muitas vezes ela tem também de trabalhar na roça, tá? Capinar, limpar, cuidar de jardim, cuidar de horta. É um método que se usa nas clínicas de recuperação. Por quê? Você tira a pessoa da preguiça, da ignorância, da tamas, para o movimento, tá? Equilibrado com práticas
sáttvicas, né, práticas espirituais, né, como geralmente são espaços religiosos, né? Aqui tem um muito famoso aqui em Guaratinguetá, do Frei Hans, né? Dos franciscanos, e eles ocupam as pessoas em trabalhos, né? De reciclagem de materiais, de hortas, e também acordam cedo para rezar, né? Para ter práticas assim litúrgicas que vão também ajudar a equilibrar, né, puxar a pessoa da ignorância, da paixão e depois para a bondade, tá bom? Então eu concordo contigo, é isso mesmo. A bondade é o ponto de equilíbrio, né, entre rajas e tamas. Muito bom também saber que o Júlio está aí, tá? Junto com a sua companheira Sundarangi. Hare Krishna, saudade de vocês. Aqui, isso com o Rio falando. Mas Krishna diz que para se livrar dos gunas, não cai em nenhuma circunstância. Essa linguagem de Krishna podemos ver que é uma linguagem estimulante, né? Krishna está sempre nos estimulando, né? Realmente não cai em nenhuma circunstância se tiver fixo, né, mesmo no serviço devocional permeado pela bondade, tá? Mas não em serviços inferiores. Prabhupada dá um exemplo de um barco, tá? Imagine um barco singrando, né, o oceano. Vamos falar de barco, né? Vamos falar de uma embarcação maior assim, né? Um pequeno navio. Uma pessoa, um comandante, um marinheiro expert, né? Ele consegue manejar, né, o barco, ele consegue levar o barco, apesar das ondas, tá? Um marinheiro esperto, eu já andei de barco, fiz curso de mergulho. Não é moleza, né? É poético ficar. Às vezes os poetas escrevem o mar, o barco singrando o mar como algo incrível, mas é punk, sabe? Porque vem as ondas, o barco vai, desce, sobe e dá enjoo, dá vômitos, né? Tem que tomar um draminzinho, né? O marinheiro para não dar enjoo, né? Mas um marinheiro esperto, ele olha o marinheiro de primeira viagem e fica achando graça. Porque ele já transcendeu, ele já consegue, sabe, esses movimentos, seu organismo já se adequou, né, àquela situação. Tá? Então, Prabhupada fala que um marinheiro de primeira viagem, ele se afeta, né, com as ondas do mar. Mas ele fica firme, né, ele aguentando, né, e enquanto que o marinheiro que fica desesperado, ele pula, né? Esse barco vai afundar. Quando a água começa a cair dentro do barco, ele fica temeroso, afetado por tamas e pula e cai. Esse barco vai afundar. Mas um devoto, né, que confia em Prabhupada, que é o nosso marinheiro, né? Ele fica dentro do barco, apesar das ondas, né? E essas ondas são os gunas, gente. Podem ser comparadas com as influências de rajas e tamas. E com o passar do tempo, apesar das ondas incomodarem, os modos incomodam, né? Porque o Prabhupada traduz a palavra rajas so loba e bacha. Ele traduz lobas como sendo cobiça, que produz rajas, né? Mas também ele fala de angústia. Lobas também é traduzido como angústia. Incomoda, né? Porque a pessoa, depois de muitos desejos, né, satisfeitos, ela ainda está insatisfeita, porque satisfazer o desejo não é o problema, porque são as fases da vida, né? Às vezes um jovem, ele está com família em construção, como é que ele não vai ter desejo? Ele precisa ter desejo, né? Para cumprir o seu dever de manter a família e tudo mais. Mas depois ele tem que puxar o freio. Puxa o freio, porque senão ele vai estar sempre angustiado, né? Por causa de desejos que não são satisfeitos completamente, né? Então, os modos são comparados com essas ondas do mar
que incomodam, né, a entidade viva pura, né? E transcender esses gunas faz parte do currículo, né? Faz parte do plano de vida humana, sabe? E ao livrar-se desses gunas, realmente chega um ponto que a pessoa não cai, né? Ela nunca cai mais, ela não é afetada, assim como um marinheiro expert, né? Tá bom? Bom dia, então. O Mantra Chaitanya está aí também, muito obrigado, tá? Obrigado, Lila Madhava, Hare Krishna. Lila Madhava também está aí presente, uma honra estar com vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.